Você é a pessoa mais importante deste mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Nunes. E antes de mais nada, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo, neste sininho. Vai fazer sentido na tua vida este assunto. Ele é poderosíssimo. É um assunto que vai trazer, sim, uma real clareza do seu valor. E qual é o seu valor? Essa é a pergunta que eu quero te fazer antes de discorrer este assunto tão poderoso. Qual é o seu valor? Clique aqui, fazendo sentido, clica no sininho, passe para as pessoas que precisam entender o seu valor. E eu tenho certeza que esse vídeo fará muito sentido na sua vida. Qual é o seu valor? Eu quero saber o que você vale. No mundo que tudo tem o seu preço, qual é o valor que você imagina de você mesmo? É um valor inestimável? É um valor de baixa rentabilidade? Qual é o seu valor? O meu grande propósito de vida é sempre trazer a cada um de vocês a clareza da sua real identidade original. Esse é o objetivo de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal Thiago Nunes. E eu tenho certeza que você vai sim sair daqui impactado com o mundo te subvalorizou. E por que o mundo te subvalorizou? Por que o mundo quer que você entenda que não tem valor? A ciência e a vida mostram que o seu valor é incalculável. A ciência e a vida. E por que nós não entendemos mais o valor que nós temos? O que aconteceu? O que está acontecendo? Pesquisas há tempos atrás mostram que o ser humano foi reduzido a um valor de $32 em elementos químicos. É uma pesquisa de grandes faculdades americanas. Mas a verdade é que dentro de mim, dentro de você, há uma energia para iluminar um país inteiro. E por que nós não nos valorizamos? Vamos avançar. Eu e você não somos comuns. Eu e você somos excepcionais. E hoje eu vou te provar isso. Preste muito atenção. Por que você não se valoriza? E eu vou te mostrar o valor que você tem. Se você fosse uma empresa, você estaria crescendo ou estaria diminuindo? Lembre que as empresas, elas não podem sobreviver se elas não crescerem. Se você fosse uma SA, eu empresa, preste atenção. Cada pessoa, cada ser humano, ela é uma empresa. E nós temos quatro funções vitais. Primeiro, financeiro, produção, vendas e pesquisa. Nós temos essas funções. Então nós temos um valor, sim, raro, altíssimo. Mas se uma falhar, todo sistema sofre. Todo sistema sofre. Se uma falhar, se finanças falhar, a gestão do tempo e os recursos, a produção, sua capacidade de entregar valor, vendas, todos nós somos eternos vendedores. Vendas, como você se posiciona e influencia o que está ao seu redor. Como? Pesquisas. Veja bem,
pesquisas, aprendizado contínuo, o motor da reinvenção. Você tem aprendido, você tem se capacitado, você tem buscado desenvolvimento. O ser humano ele é muito grande. Você e eu temos muito valor. Por que nos permitimos nos desvalorizarmos? Se você fosse o CEO e é o CEO, não estou conjugando o verbo no futuro, mas você é o CEO no presente, seus familiares são investidores e esperam o que de cada um de nós? Sua esposa, seu filho, seu amigo, eles esperam valorização, gente. Valorização, porque investiram em nós. Se nós não temos pesquisa, eu e você viramos passado. Se nós não temos vendas, nós viramos invisíveis. Então nós precisamos entender o nosso valor. E por que crescer é inegociável para cada um de nós? Por que crescer é inegociável? Na lei do crescimento, nós precisamos expandir ou nós morremos. Nós precisamos continuar expandindo. É uma chave extremamente importante na vida do ser humano. Nada na criação do grande arquiteto do universo, na criação de Deus, fica parado. Nada fica estático. Então você precisa se desenvolver, você precisa crescer, você precisa continuar evoluindo. Os grandes gigantes, as grandes empresas, elas desaparecem por ignorar o equilíbrio das funções. E é a mesma coisa nas nossas vidas. Nós precisamos entender o equilíbrio das funções. Pessoas estagnadas, queridos, começam a regredir. Ninguém fica parado. Ou você anda para frente, ou você caminha para trás. Estagnação é o primeiro sinal da morte de um sonho. As pessoas querem ficar paradas, achando que a sua mente vai ficar parada. E a nossa mente nunca fica parada. Quem cresce, continua crescendo. A inércia é contra nós. E nós precisamos entender esse valor. Nós somos extremamente valorosos. O futuro acelera as regras da vida. E nós precisamos continuar evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. O futuro está cada vez mais próximo. As oportunidades ilimitadas. E por que nós não entendemos o nosso valor? Nós permitimos viver relacionamentos abusivos. Nós permitimos viver num emprego que não nos valoriza financeiramente. Nós permitimos não crescermos. Nós permitimos ficarmos pequenos. Por quê? As próximas décadas, queridos, as próximas décadas ampliam um consumo, escolhas, exigências por qualidade e por propósito. E como vai ser a sua vida se você não entende o seu valor? Se você não entende que precisa sim de educação contínua, você precisa sim continuar evoluindo. Pense como uma empresa. O consumidor mais consciente, ele quer referências. Ele quer referências. Então, se você não entende o seu valor, ele nunca vai procurar referências. Se você não entende o seu valor, você nunca vai ter um relacionamento saudável, uma conexão espiritual saudável, se você não entende o seu valor. Você precisa entender o seu valor e aplicar isso para que isso vire uma transformação. E como transformar conhecimentos em resultados? Como fazer isso? Você precisa ter um foco. E esse foco é o tempo. Nós temos um tempo limitado e nós precisamos usar bem este tempo. Então, quando nós entendemos o nosso valor, nós não vamos jogar o tempo fora. O tempo é o maior nivelador dos nossos valores, porque ele passa muito rápido. E eu quero te dar algumas dicas importantes. Pequenas mudanças diárias geram
ganhos exponenciais. Então por que tu não te valoriza? Por que tu não sabe ainda o teu valor? Por que tu não busca entender mais sobre ti? Hoje eu falava com um grande empresário de um sucesso magnífico, financeiro exponencial, uma família linda. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: quando você fecha a porta do escritório, quem você é? Qual é o seu valor? E ele disse que não sabia. Ele disse que não tinha esse conhecimento. Ele disse que não sabe quem ele é. Ele não sabe o valor que ele tem. Mas o nosso calendário, ele voa. Ele passa voando. Então é importante nós sabermos quem somos, sabermos o nosso valor, para não permitir que as moscas pousam em nós e façam ninhos, ou destruam nossas vidas. Mas nós precisamos entender o nosso valor. O ser humano é como uma empresa. E esses 4 elementos eles precisam andar junto, com um propósito claro, com um propósito específico. O segredo, você se torna aquilo que pensa. Se pensa que não tem valor, você não terá valor nunca. Se você pensa que vai ter valor, você vai encontrar sim as qualidades da sua vida. Um objetivo central alinha a mente, o tempo e a energia. Então, quando você sabe o seu valor, você vai entendendo quais são os seus objetivos de vida. Não entre na mentalidade que você vai ter 10, 20, 30 vidas. Nós temos uma vida só. Escreva. Escreva todas as manhãs, todas as noites. Qual é o seu valor? Visualize o seu valor. Visualize o que você merece. Visualize as suas ações com disciplina, com um coração aberto, com um coração satisfeito com a vida que você tem. Mas no momento que você não tem valor, você não vai conseguir visualizar nada. Pensamento sem direção é um rio que serpenteia para lá e para cá, com objetivo, sem objetivo vira um canal, com a força e uma velocidade gigantesca, mas não tem nenhum objetivo. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você tem muito valor. Dentro de você, você tem camadas extremamente poderosas. Você tem muitas capacidades. Você tem mais de 86 bilhões de neurotransmissores. E eles fervilham dia e noite. Dia e noite. Mas como você vai conduzi-lo? Você precisa entender o seu valor. Na espiritualidade, e eu sigo a pessoa e a obra de Jesus, nós falamos que o grande mestre dos mestres morreu porque nós tínhamos valor. E depois ele ressuscitou mostrando que o nosso valor era muito maior. E o que você acredita que é o seu valor? Você tem identidade clara? Você consegue se cuidar, materializar os seus sonhos, seus objetivos? E eu quero te dar outra realidade. A fé é igual à física quântica. A física quântica diz que o observador cria a realidade. Então, se você acredita que não tem valor, valor nunca terá. As crenças limitantes dominaram a sua mente. Está na hora do reposicionamento interno. Você precisa criar valores, padrões e hábitos poderosos. E o que acontecerá na sua vida? Plenitude. Você vai ter plenitude. Não faça como esse empresário que eu contei a história dele. Ele não sabe quem é. Ele tem sucesso financeiro, sucesso familiar, mas ele não tem sucesso interno. Ele não sabe quem é. Você não é o que aconteceu com você no passado. Você é o que decide viver, cultivar a partir de hoje. Então esse vídeo é para que você entenda o seu valor. Você não pode viver na escassez. Nós não nascemos para ser
escassos em nada nas nossas vidas. Em nada. Então você nasceu com uma identidade alinhada. Alguém nesse meio do caminho se desalinhou a tua identidade. O meu objetivo de vida é trazer a você a sua real identidade. Real identidade. E eu te pergunto, qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Não espere que ninguém no externo diga o que você vive no interno. Você tem que tirar do interno para extrair o poder no externo. Ninguém tem que dizer como dita a sua vida. Você deve saber que existe um Criador que te fez para ter plenitude, para que você resgate a sua identidade original, para que você continue evoluindo, se desenvolvendo, produzindo. O ser humano nasceu para produzir. Produzir. No momento que tu para de produzir, tu não sabe o teu valor. Tu não sabe quem tu é. E eu estou aqui para te dizer que você tem muito valor. O ser humano tem dentro dele uma energia tão grande, mas tão grande. E sabe quando nós usamos muitas vezes essa energia, essa fé? Num leito de morte. Num leito de morte. Então a sua identidade original vai trazer novamente o seu valor real. Vai acabar com as suas crenças, alinhar o seu propósito. A sua estrutura de vida vai ter ação. Você não vai mais se deixar se dominar pela procrastinação, pela mentira, pelo engano ou pelas falas alheias. E se você está cansado de andar em círculos, esse vídeo é um divisor de águas na sua vida. Você vai sair daqui com a identidade clara. Pegue um papel e uma caneta. Pegue agora. Não deixe para depois, você nem sabe se vai estar vivo depois. Pegue um papel e uma caneta e escreva quem você é. Escreva quem você é. Fale sobre as suas qualidades. Fale sobre as suas qualidades. Porque a nossa mente, as vozes internas, aquela voz que está lá no fundo dizendo assim, não, você não é. Você não consegue, você não tem valor. O seu custo é muito baixo, você é baixo. E você não nasceu baixo. Quando aquele médico tirou você do ventre da sua mãe, você nasceu muito vitorioso, com muitas vitórias. Não existe pessoas derrotadas. Existem pessoas que decidem ser derrotadas, porque não sabem o seu valor. Volte atrás. Não existe pessoa sem valor. Existe valor adormecido. Hoje, você escolhe se despertar ou não. Você é como uma empresa. Você gera finanças. Você gera conhecimento. Você gera ação. Você gera pesquisa. Você precisa se tornar aquilo que nasceu para ser. Você nasceu para ter valor. Então não se permita não ter valor. Pense, escreva num papel hoje. Qual é o seu valor? Se você não sabe o seu valor, você vai ser marionete de qualquer sistema. Tanto o da sua mente, no seu inconsciente, deixando e largando as sementes do mal e deixando elas brotarem, e depois de elas começarem a dar as florzinhas, elas começam a dar frutos. E você não vai viver o extraordinário, porque você não acredita que é extraordinário. Eu tenho certeza que este vídeo hoje vai fazer muita diferença na sua vida, porque você tem valor. Deus lhe fez para dar certo. E se a sua vida não está dando certo, está na hora do basta. Basta, acabou. Eu não quero mais isso para mim. Eu nasci para ter plenitude. Eu nasci para ter vitória. Eu nasci para ter uma vida abundante. Eu gosto muito de um texto judaico milenar cristão, quando ele diz em João 10:10, o grande mestre dos mestres diz, eu vim para que tenham vida
e não uma simples vida. É uma ordem de ter uma abundância progressiva, grande, maravilhosa. Mas você precisa querer. Então, a empresa que nós somos é um tempo, efeito composto, contador de energia. Nós temos tempo. Nós temos tempo. Então, use esse tempo para produzir uma vida vitoriosa. Você sim tem muito valor. Então não se permita viver na escassez, na mediocridade, na pequeneza da sua vida. Não permita que esses pensamentos pequenos dominem a sua história, domine a sua narrativa, domine o seu ser. Você nasceu para ser grande. Eu encerro esse vídeo com a frase que Deus colocou no meu coração. Nada acontece na tua vida se tu não entende que é grande. Deixa os teus comentários aqui embaixo. Escreva identidade. Se conecte comigo nas minhas redes sociais. Vá até o meu Instagram. Fale comigo. Eu vou te ajudar a resgatar a tua real identidade. Porque o meu propósito de vida é esse. A minha preparação é sobre isso. E eu tenho certeza que verdadeiramente eu posso te ajudar. Mas tu tem que querer paz e pensamento grande.